Se você ainda tá achando que correr 5 km na esteira vai te preparar no futebol, esse vídeo aqui é pra você. Se você ainda acredita que quanto mais suar, mais vai se preparar, você tá treinando igual peladeiro. Hoje eu vou te mostrar o segredo pra desenvolver resistência específica pro futebol. Eu vou te mostrar os dois tipos de resistência que você precisa dominar no futebol, os perigos de treinar só um dos lados e perder o outro, e como equilibrar junto com força e potência sem cair na armadilha que atrapalha e elimina 99% dos atletas. Fica até o final porque o seu desempenho em campo depende disso. Primeiro ponto, os dois tipos de resistência e por que você precisa dos dois. No futebol você precisa de duas coisas quando a gente fala de resistência. Primeira coisa, aquele gás curto, pegado, que é a resistência anaeróbica. E também aquele fôlego, aquele pulmão que te faz jogar o jogo todo, que é a resistência aeróbica. O anaeróbio é voltado para alta intensidade de curta duração. A gente tá falando de você dar pique, sprint, fazer cobertura ofensiva, fazer cobertura defensiva, piques na diagonal, aparecer para receber a bola. É pouca duração, mas totalmente decisivo dentro do jogo. Já o aeróbio entra em todas as vezes que você tá em recuperação ativa, quando você tá naquele trotinho leve, quando você tá caminhando, quando o jogo tá parado. O mecanismo aeróbio tá predominante, é o que te permite você voltar para sua posição, você se posicionar, você organizar o seu time sem estar em alta intensidade. Esses dois sistemas se complementam, só que a maioria dos jogadores eles treinam como se fosse um ou outro. Então, ou o cara vira um maratonista, só que sem potência, ou ele vira velocista, mas não aguenta jogar nem 10 minutos. Só evolui quem entende que o futebol é intermitente, você precisa explodir, recuperar e explodir de novo, ser intenso durante os 90 minutos. Na JBR, além de você ter treinos específicos no futebol, em casa, na academia, com clube, sem clube, com sábado, sem sábado, você ainda tem acesso a um time de preparadores físicos especializados no futebol que vão te dar todo o suporte na tropa e no suporte emergencial. E tudo isso quase que 24 horas por dia para adaptar todos os seus treinos em caso de emergência. E ainda um módulo extra clube para você conseguir conciliar os treinos da JBR com o seu clube e ser o cara mais bem preparado de todas as competições. Curso de fisioterapia mais acesso ao DM da JBR com fisioterapeutas preparados e especializados para cuidar de qualquer tipo de dor ou lesão que você venha sentir. Então você não precisa agora mais perder dinheiro se tratando com fisioterapeutas generalistas que vão te passar laser, choquinho, ultrassom e vão te atrasar e te deixar com tratamentos longos que não precisam. E também o curso de nutrição para jogadores mais planilha alimentar individualizada com o nutricionista esportivo. E não vem meter essa de que você sabe se alimentar sozinho. Se você quiser ganhar massa de verdade, se recuperar melhor que todo mundo, aqui você tem acesso a uma dieta para jogador de futebol também de graça. E agora estamos com as vagas fechadas, mas no link da descrição tem a lista de espera, você se cadastra lá que a gente te avisa quando a gente tiver vagas. Segundo ponto são os perigos de treinar a resistência errado. O que você não pode fazer? Quando você treina a resistência do jeito errado, o seu corpo vai se adaptar, só que pro lado errado. E isso te custa caro, porque você perde explosão, perde força, perde a vaga no time, perde aquela garota que você queria, perde seu pai que agora já não quer mais você. E o grande erro é você focar demais no lado aeróbico. É você ficar querendo fazer aí aquelas corridas de 5 km, é você ficar fazendo um monte de bate e volta na loucura, um monte de circuito, vai fazer hit todo dia, é igual como se você fosse um crossfiteiro, cara, não tem necessidade. E o que acontece, o seu corpo ele até fica mais resistente, mas ele vai perder força e potência e vai ficar uma máquina lenta. Porque no futebol, quem decide o jogo não é o mais resistente, é quem tem força e potência, quem aguenta o jogo inteiro para conseguir decidir nesses lances mais decisivos. Inclusive tem vários amplamente comprovado na ciência que você ter a capacidade de sprint é totalmente correlacionado com os momentos decisivos do jogo. O sprint antecede os momentos de gol, tanto para a parte defensiva quanto para a parte ofensiva. O que explica isso é o tipo de fibra que a gente tem no nosso corpo. Então tem vários tipos de fibra, mas para resumir, a gente vai te dar 3 tipos aqui que vai te fazer você entender legal. Tipo 1 é a fibra maratonista, tá? Então é a fibra que tem pouca força, pouca velocidade, mas muita resistência à fadiga. A fibra do tipo 2B é a fibra coach, que é aquela fibra forte, rápida, mas com pouca resistência à fadiga. E entre elas tem a fibra do tipo 2A, que é a fibra mista. Se você faz só treino longo de resistência aeróbica, você tá falando para suas fibras mistas se transformarem, se parecerem mais com as fibras do tipo 1. Ou seja, você mata a sua explosão. O seu corpo é uma balança. Quando a resistência sobe demais, a potência despenca. E quando a força explode, se você não tiver uma boa base aeróbica, você morre no segundo tempo. Por isso que tem jogador que treina bem, joga e trava. Se esforça, não aguenta o ritmo da temporada e acaba amargurando jogando só poucos minutos todo o jogo. Então aquele bom e velho jogador de 15 minutos, de 20 minutos. Então você tem que evitar isso aqui, ó. Corrida contínua de 5 km que você faz tentando se preparar como se fosse uma maratona. Bate e volta descontrolado, sem critério. Trote de linha de fundo como descanso, sem uma função, uma programação real. E cardio hit em excesso feito toda hora e sem medir o volume. Esses erros são muito comuns, mas você não pode cair neles. Quem quer virar profissional precisa de estratégia e não suor ali
aleatório. Terceiro ponto, como equilibrar resistência com força e potência. Agora a parte mais importante, como fazer do jeito certo. O segredo não é treinar mais, é planejar melhor. Você precisa encaixar os dias certos com volumes certos na dose certa. Então já começa por aqui, inclua treinos anaeróbicos, cardio jogo, volume controlado, intensidade alta e o descanso estratégico. E os estímulos aeróbicos quando necessário. Então você tem ali corridas mais intermitentes, você tem um deslocamento com baixa intensidade, que vão servir para te ajudar na recuperação e te dar uma base. Além disso, é muito importante que você mantenha os treinos de força e potência ativo. Pliometria, sprint curva, mudança de direção, stiff, agachamento balístico, trabalho de força rápida e não só força bruta. Esse equilíbrio mantém a sua balança no lugar. Você vai conseguir jogar o jogo todo e ainda ganhar na dividida, no salto, no arranque. Não caia na armadilha de escolher um lado. O maratonista não vira profissional e o velocista sem fôlego também não. Lembrando que o cardio, quanto maior volume e intensidade moderada, mais você se adapta para o lado da resistência. Quanto menor o volume e intensidade alta, você se adapta para os trabalhos mais anaeróbicos. E o intervalo de todos os trabalhos intervalados, ele já desenvolve a sua resistência em conjunto. Então já anota aí o que você entendeu. A resistência se divide em aeróbica e anaeróbica, e o equilíbrio entre elas é o segredo para performar o jogo todo com intensidade. Até o próximo vídeo, tamo junto!